Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí hoje, né, cara? Hoje é o grande dia aí que irá acontecer a reunião entre a Carol Pfeiffer e também lá o Jorge Salgado. Ela deverá conhecer São Januário. Hoje é o grande dia, vamos falar disso. Também vamos falar aqui do Ricardo Gomes, que deverá aí ser anunciado nos próximos dias aí. Mais uma pessoa que irá trabalhar no futebol do Vasco. Vamos falar também do Riquelme, essa história do Grupo City querer o jogador. E também o Léo Matos, se existe a possibilidade dele deixar o Vasco. Mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Dá uma conferida se você está inscrito. Muitas pessoas assistem aqui nossos vídeos, mas não estão inscritas no canal. Confere aí, vê se você está inscrito, dá essa moral aí também, vê se o sininho está ativado. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta definir a situação do Ricardo Gomes, né? Está muito perto de ser aí contratado para ser meio que um coordenador técnico hoje do Vasco, né? A contratação dele chegaria para ser um nível acima do treinador, né? Meio que auxiliar o treinador no que ele precisasse, meio que um chefe do técnico. E com certeza o nome agrada aí ao torcedor vascaíno pela história do Ricardo Gomes com o Vasco, né? Tudo indica que ele deverá ser anunciado, sim, oficialmente aí nos próximos dias. Assim que tivermos o anúncio oficial, vamos trazer aqui no nosso canal. Está muito perto de acontecer essa contratação. Também o Vasco segue em busca aí do seu plano A, o grande plano A para ser o diretor de futebol, que hoje é o Anderson Barros, de acordo com o Globoesporte.com. Ele é o grande alvo da diretoria do Vasco. Não existe talvez um outro nome tão assim mais perto de fechar com o Vasco do que do Anderson Barros. O outro nome foi especulado no Vasco é do Alexandre Matos. Só que de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco pode ter recuado nessa negociação por conta da parte salarial, por conta aí da parte financeira do Vasco, que não é nada boa. E o Alexandre Matos é um dos grandes profissionais aí do Brasil e é um dos mais remunerados aí no país, né? Difícil, né, o torcedor engolir novamente o Anderson Barros, né, que já trabalhou no clube, né? Muitos não querem ver ele novamente no Vasco. Ele não fez um bom trabalho lá no Palmeiras, apesar de muitas pessoas falarem que ele tem um alto conhecimento de futebol, só que o trabalho dele aí nos últimos anos não foi nada bom, principalmente no Palmeiras, né? Pegou um time poderoso e não conseguiu fazer muita coisa, né? Apesar do time ter chegado novamente na final da Libertadores, mas o trabalho é muito criticado. O torcedor palmeirense não gostou absolutamente nada do Anderson Barros e por isso que ele vai sair do Palmeiras, né? Se tivesse sido uma passagem boa, ele iria permanecer no Palmeiras, não iria vir pro Vasco. E o Vasco tá na mão do Jorge Salgado, né? Por aí você já viu, já teve uma grande prova aí do que ele é capaz, deixou o Vasco na segunda divisão. Tudo indica, se não tivesse acerto com esses investidores, com essas investidoras, o futuro do Vasco vai ser muito perigoso. Tomara que isso não aconteça, mas deixe nos comentários se te agrada a volta do Ricardo Gomes à Colina e também aí o Anderson Barros, que assim que terminar a Libertadores deverá entrar em negociações com o Vasco. Felizmente o Vasco vai ter que ficar aí esperando mais alguns dias para trazer aí um diretor de futebol. E se não fechar com o Anderson Barros, né? Essa é a grande pergunta, né, seu Jorge Salgado? Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação de dois laterais, né? Lateral direito, Léo Matos, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022, deverá seguir no nosso clube e deverá ser deslocado para a zaga. O jogador passará a ser zagueiro na próxima temporada, de acordo com algumas informações. O presidente Jorge Salgado dá mostras que não irá rescindir o contrato com o jogador e ele deverá ficar no nosso time aí para a próxima temporada. A mesma coisa deverá acontecer com o Leandro Castan, porque até o momento fica aí esperando diretor, treinador, o Leandro Castan vai ficando no Vasco. Aí vai ficando, aí não vai ter como vender o jogador, porque a janela vai ter se encerrado, porque o Vasco está demorando muito tempo para anunciar o seu diretor e principalmente a contratação de um técnico e também aí a sua comissão técnica. Complicado, mas eu acredito que o Leandro Castan deverá seguir no Vasco, sim. Não vejo a diretoria do Vasco tendo peito, tendo consciência em tirar o Leandro Castan do Vasco, em rescindir o seu contrato, sentar com o jogador e tentar uma rescisão. Não vejo isso acontecendo no Vasco, porque infelizmente são incompetentes essas pessoas que estão trabalhando hoje no Vasco. O grande ativo do Vasco aí hoje, o lateral esquerdo Riquelme, já começaram aí as especulações em torno do jogador, né? De acordo com o site torcedores.com, o Grupo City, grupo aí que dirige o Manchester City também, onde o Thales Magno tá jogando, o New York City, Girona da Espanha, Yokohama Marinos do Japão e vários outros clubes aí do mundo, estaria interessado no empréstimo do lateral esquerdo Riquelme, de acordo com esse site torcedores.com. Vai lembrar que o Riquelme aí no último mês passou a ser empresariado pelo Carlos Leite, né? O Carlos Leite que já vendeu muitos jogadores
jogadores do Vasco lá pro futebol europeu, também equipe do Vasco, grandes joias para dentro do futebol mesmo aqui brasileiro, né? Por exemplo, o zagueiro Luan, que foi pro Palmeiras, entre vários nomes que foram vendidos aí por esse empresário, né? E o Riquelme pode ser mais um, só que de acordo com a sua assessoria, o jogador não teve nenhuma proposta e não existe essa de ser emprestado. A multa do jogador é cerca de 36 milhões de euros, que giraria em torno hoje mais de 220 milhões de euros. Acho que pro Vasco o mais interessante seria vender o atleta, né? Pode ser que ele seja emprestado e siga mais ou menos o caminho que seguiu o Douglas Luiz. Só que o Douglas Luiz na época foi vendido, né? Ele foi pro Manchester City e o Manchester City emprestou ele pro Girona. Pode ser que o Riquelme seja emprestado diretamente ao Girona da Espanha. Deixa aí nos comentários se te agrada a saída aí do Léo Matos e também esse possível empréstimo do Riquelme ao futebol europeu. Pessoal, agora para fechar, vamos falar aí da Carol Pfeiffer, né? Deverá ter uma reunião hoje em São Januário aí para conhecer as instalações do clube, conhecer a diretoria do Vasco pessoalmente, né? E com certeza decidir se vai ajudar ou não o Vasco aí nessa caminhada em 2022. O torcedor vascaíno está eufórico, torce bastante para que ela venha ajudar o nosso clube, para que ela venha investir aí, ajudar a trazer investidores para o Vasco. Ela falou a respeito disso, disse que hoje seria um dia bem cheio aí para ela. Com certeza a gente espera que saia coisa boa dessa reunião. Não é possível que o Jorge Salgado e também as outras pessoas que trabalham no Vasco vão fazer jogo duro para meio que afastar ela de investir do Vasco, né? Porque se fosse mais ou menos alguns anos atrás, principalmente na época de Eurico, isso seria totalmente impossível algum investidor pisar em São Januário para conhecer o clube, né? Mas hoje a gente espera que saia coisa boa nessa reunião, ela traga boas ideias para a diretoria do Vasco e que principalmente ajude o futebol do Vasco, que na minha opinião é o grande cargo-chefe, é o que o torcedor vascaíno quer, é ver um time forte, um time capaz de voltar para a primeira divisão, para aí sim, em 2023, a gente ter aí um bom ano e quem sabe buscar algo melhor em 2023, classificando talvez para uma Libertadores ou algo do tipo, porque o torcedor não merece ficar todos os anos passando aí por sufoco, com rebaixamento e principalmente com briga para não cair, né, cara? Isso é triste, todos os anos o Vasco passa por essa situação, infelizmente caiu e permaneceu na Série B, o que é um pesadelo para o torcedor vascaíno, coisa que nunca havia acontecido dentro da história do Vasco. Complicado, a gente espera que essas pessoas sejam capazes aí de ajudar o clube. Se você não acompanhou o que a Carol Pfeiffer disse ontem, vou colocar mais uma vez aqui no nosso canal para você assistir aí o que ela disse. Estou aqui no Copacabana Palace, um Rio de Janeiro maravilhoso. Daqui a pouquinho vou me arrumar para palestrar no Banco do Brasil sobre empreendedorismo feminino. Estou mega animada. Queria agradecer imensamente todo mundo que apoiou a pesquisa e que respondeu a pesquisa, aí os vascaínos que responderam sobre aí o seu, né, perfil de consumo, as empresas que você mais conhece, etc, porque isso tudo faz parte aí de um planejamento para a gente poder ajudar o Vasco, tá? Tem duas frentes, uma é entender o lado financeiro, entender todas as situações e ver como eu posso colaborar, e a outra, obviamente, é trazer aí novos apoios, empresas e receitas pro clube, tá? Também muita gente me manda mensagem falando: Carol, tô vendo aí nas redes sociais, fulano, beltrano, ciclano, falando sobre uma possível compra, que tá estudando e tudo mais. Fui me informar com a diretoria do clube e reforçando, né, o que eles me disseram, o estatuto nem permite, né, essa venda. Então é uma euforia, eu acho que desnecessária, eu acho que a gente tem que focar na solução aqui e é o que eu quero ajudar. Pois é, pessoal, aí ela deixou também bem claro que o Vasco não se tornará clube empresa. Assim como eu falei no vídeo de ontem, o Vasco aí depende de conselheiros e principalmente do estatuto. Não permite que o Vasco se torne uma empresa. Portanto, essas pessoas não irão comprar o Vasco. Tanto aí o Emi do Catar e a própria Carol Pfeiffer ou qualquer outro investidor que queira comprar o nosso clube, né? O Vasco não tem como ser vendido, ser de uma pessoa apenas. O Vasco está limitado somente a trazer investidores. Talvez aí aplicar dinheiro, trazer patrocinadores para ter uma receita maior para o clube e com certeza ter mais renda e ter mais frutos aí colhidos dentro do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa reunião que irá acontecer hoje, se você acredita que vai dar tudo certo e ela será parceira aí do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis. Bom final de semana a todos vocês. Sextou, hein? Cuidado!